dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Vê, pois, e diz assim: Vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Palavras de Jesus narradas em Lucas, em 11:35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Não basta o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, aprendem toda a extensão de um campo, conhecendo-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se dispõem a suar por ela, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Aí está, meus irmãos, mais uma página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo ditado do nosso irmão Emanuel. Dessa feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Jesus narradas em Lucas. Vê, pois, para que a gente veja por dentro, para que a gente saiba se de fato a gente tem iluminação ou se não tem iluminação. A sapiência, ou seja, o conhecimento adquirido, a intelectualidade, a esperteza, o raciocínio agudo, não é sinônimo de elevação espiritual nem de iluminação. Na verdade, pode ser um fator de atraso para quem se utiliza dessas ferramentas de forma errada, porque são ferramentas do nosso raciocínio, da nossa intelectualidade. Contudo, não podemos confundir alhos com bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se assim não fosse, aqueles que são deserdados dessa capacidade estariam condenados. E não é assim. Mesmo porque aqueles que, mesmo sem o conhecimento, mesmo sem essa condição, conseguem se elevar ainda mais do que os outros que as têm. Então, a grande realidade que nós podemos encontrar aqui é que essas ferramentas, elas são as facilitadoras para um aprendizado, para um conhecimento maior e mais elevado. Contudo, se não for utilizado para o bem, se não for utilizado para a questão moral, a questão do aprimoramento moral, nós não estaremos fazendo bom uso dessa ferramenta. Hoje é comum a gente encontrar pessoas pseudo-sábias falando de um assunto, falando de outro, se colocando como
grandes sabedores, mas será que são? Será que os filósofos, será que aqueles que se arrogam tal condição realmente são criaturas elevadas? Será que eles são iluminados? Porque conhecimento e destreza da língua e destreza da agilidade mental é uma coisa. Eu posso ter o conhecimento vocabular muito rico e posso fazer um uso muito bom dele. E quem ouvir vai ficar até espantado. Puxa, que coisa bacana. Mas nada mais é do que o exercício do conhecimento aplicado à condição intelectual. Agora, a elevação espiritual é outra coisa. A iluminação espiritual é outra coisa. Mesmo porque uma coisa é nós estarmos presos à nossa condição material e fazendo uso das ferramentas materiais que nós podemos aplicar por aqui. Se eu estou numa faculdade, eu tenho que aplicar a minha capacidade de entendimento, de compreensão, de aprendizado, de resolução naquilo que eu estou aprendendo. E mais tarde, quando eu for um profissional da área que eu escolhi, eu vou ter de novo que usar todos esses conhecimentos para, através da minha intelectualidade, encontrar o lugar onde será aplicado cada conhecimento adquirido. Isso é uma coisa que todos nós aprendemos, desde lá das primeiras letras do Beabá. Então, isso não faz de nós seres iluminados. O ser iluminado, na realidade, ou o sábio, é aquele que detém o conhecimento. Sim, o sábio precisa ter conhecimento. Mas usa o conhecimento de tal forma que vai engrandecer, enriquecer, fazer com que a vida das pessoas ao seu redor se tornem mais fáceis, mais serenas, mais tranquilas. Ele vai, através do seu conhecimento, levar a paz de espírito, levar a serenidade, levar o equilíbrio, para que as pessoas não possam se encontrarem enclausuradas diante de uma situação ou outra que os prendem e impedem de avançar. Então, o sábio, dentro do seu conhecimento, dentro do seu entendimento, ele busca levar não só o conhecimento, não só a solução, mas ele procura colocar a pessoa acima daquela situação e mostrar a ela que tudo é uma questão de raciocínio, de pensamento, de paciência, de equilíbrio, de serenidade, para que ela possa atravessar aquele caminho ou aquele pedaço um pouco mais difícil. Ser sábio não é simplesmente ter o domínio do intelecto, mas é ter um espírito iluminado, é ter um espírito voltado para a compaixão, para o bem, é ter um espírito voltado para o socorro, para o amparo daquelas pessoas que se encontram ao nosso redor. É bem verdade que todos nós estamos nesse caminho, buscando a excelência do entendimento, buscando o ápice do nosso entendimento, a compreensão, o aprofundamento dos ensinamentos do Mestre Jesus, o aprofundamento do entendimento das coisas do mundo espiritual. Mas isso é caminho, isso é construção. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Há aqueles que estão para trás de nós? Sim, há. Mas também há aqueles que estão à nossa frente. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada.
Nós precisamos conhecer a nós mesmos, olhar para dentro e ver o que é que eu tenho de fato. Eu tenho raciocínio, tenho conhecimento, e o que eu faço com ele? Que obra eu construo com ele? Obras voltadas para a contemplação do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, ou obras voltadas para enxugar as lágrimas daqueles que estão ao meu redor? É essa a diferença entre aquele que tem a condição intelectual aprimorada e aquele que tem a condição espiritual evoluída ou iluminada. Porque nós todos passaremos por todas essas etapas do caminho do aprendizado. Numa encarnação, nós aqui vemos para uma coisa. Na outra, a gente vem aqui para outra coisa. E assim a gente vai abordando todos os temas necessários para o nosso crescimento interior de forma gradual e mais completa. Porque aquele que não quer caminhar, obviamente vai ficar para trás. Mas aquele que busca, encontrará. Aquele que pede, receberá. E para aquele que bate, tudo se abrirá. Então, lembremos das máximas de Jesus, que ela contempla esses ensinamentos que nós, ora, aqui estamos analisando. Porque, na realidade, nós somos aprendizes, todos nós. Uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos nós caminhando junto, buscando entender, compreender e, principalmente, aplicar esses conhecimentos, esse entendimento que nós recebemos. Era isso que tínhamos, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, para que possamos cada vez mais nos aplicar no nosso conhecimento, no nosso aprendizado, e aplicar esse conhecimento, esse aprendizado na nossa obra diária. Que assim seja.